Oiê, esse é meu vídeo número 6 e hoje eu vou falar sobre iluminação. No meu vídeo anterior, eu falei sobre algumas crenças limitantes que eu descobri a respeito da iluminação, né? E eu não contei, na verdade, quais crenças eram essas. Mas para falar de iluminação, eu preciso trazer essas crenças porque elas eram algo que me impedia muito de assumir essa busca. Primeiro, porque a principal delas era de que a pessoa, para se iluminar nessa vida, teria que nascer predestinada a isso. Ou seja, já teria que nascer meio perfeita, assim, já uma com um destino já traçado para atingir a iluminação. Então, com todas as condições favoráveis a isso, né? Outra crença que eu tinha é que isso só era possível através da religião. Então, que a pessoa teria que realmente ser uma pessoa devota e se identificar com alguma religião para conseguir atingir a iluminação. Como eu não me via dentro desses dois preceitos, então eu já me descartava, já achava que iluminação não era uma coisa para mim. Uma outra crença que eu tinha, bem limitante também, é de que para atingir a iluminação a pessoa tem que sofrer muito. Tem que perder tudo, tem que ficar pobre, tem que, sei lá, passar por várias provações. Então, além de eu achar que eu não era predestinada para isso, eu também não queria. Ninguém quer sofrer, ninguém quer passar por provações na vida, né? A gente quer ter uma vida boa, todo mundo, né? E uma outra crença que é muito forte ainda até hoje para mim, é a da arrogância, de achar que quem sou eu para querer achar que eu posso traçar um caminho desses? Quem sou eu para buscar algo tão grandioso assim, né? Que eu sou uma pecadora e que eu não posso ter esse tipo de pretensão, porque isso é para pessoas que já estão muito além do que eu consigo atingir, e fora isso tem o julgamento dos outros, né? Então, além de eu achar que eu não era merecedora, eu também não estava disposta a passar por todos os sofrimentos que eu achava que eu teria que passar para poder assumir essa busca. O que me fez mudar essa visão foram alguns livros que eu li, e foi um processo assim bem gradual, não foi de uma vez, não. Eu comecei a ler a respeito e aí eu comecei a entender mais sobre o que é realmente a iluminação e entender que é uma busca para todos, na verdade. É o que a gente veio fazer aqui, esse trilhar esse caminho. E mais cedo ou mais tarde isso vai ter que acontecer. Então, quando a gente se torna consciente disso e se coloca nesse caminho, fica mais fácil. Bom, os livros que eu li que me ajudaram muito a mudar esse paradigma primeiro foi a autobiografia de um yogi, do Yogananda. Então, nesse livro ele conta a história dele, ele conta como ele se tornou iluminado. Outro livro também de um yogi, que também fala bastante disso, Luz na Vida. Ele entra bem em detalhes no processo de iluminação. E o terceiro livro é esse daqui, do Mauro Quitico, A Terapia da Reforma Íntima. O Mauro Quitico é um psicólogo e ele usa a terapia reencarnacionista nas sessões dele, ele faz regressão com os pacientes dele. E eu achei bem interessante esse livro porque ele reforça bastante a questão de que o único propósito de vida que a gente tem aqui é evoluir. A gente veio para evoluir, independente do que a gente faça, né? E o nosso ego, muitas vezes, ele tenta dar importância demais para essa reencarnação nossa, né? Então ele busca fortuna, fama, coisas que mostrem o sucesso, né? Demonstrações do sucesso, demonstrações que podem ser medidas aqui neste mundo que a gente tá. E muitas vezes o que a gente veio para fazer não é tão assim grandioso, né? Mas é importante, é mais importante até do que se a gente fica correndo atrás desse tipo de recompensa mundana. Então ele traz muito esse aspecto no livro dele, de que a gente não é isso daqui, né? Essa pessoa que a gente acha que a gente é. Homem, mulher, branco, negro, brasileiro, americano ou alemão, a gente não é nada disso. Isso são rótulos que a gente tem nessa vida, são condições que a gente tem nessa vida, mas que na verdade somos todos uma coisa só. Somos todos centelhas divinas, né? E quando a gente para de enxergar o outro como aquilo que a gente vê, como aquilo que é aparente pra gente, e começa a perceber essa centelha nessa pessoa, entender que essa pessoa também está num processo evolutivo, que essa pessoa já foi de inúmeras outras nacionalidades, já foi do sexo oposto também, o agressor já foi agredido. Então a gente começa a enxergar de uma forma mais fácil da gente perdoar tanto os outros quanto a nós mesmos. A gente começa a entender por que a gente faz certas coisas, né? Umas coisas que a gente traz de vidas passadas até e que a gente acha que é da nossa infância e na verdade não é. E esses 3 livros eu li em momentos diferentes.
da minha vida, mas eles foram muito complementares para me ajudar a enxergar que eu tinha essas crenças e que elas não estavam corretas, porque até então eu achava que elas estavam super justificadas, né? E não estava vendo que eu precisava mudar isso. Na minha consciência não estava tão claro essas limitações. E depois de ter lido esses 3 livros e até outros e buscado mais informações a respeito, também comecei a fazer o Self-Realization, porque depois que eu li o livro do Yogananda, eu fiquei com muita vontade de fazer o curso dele. Depois de ter tido todas essas informações, eu assumi para mim mesma que era isso que eu queria, que o meu compromisso com essa vida, com essa encarnação era esse, era de crescer como ser humano e de me tornar uma pessoa melhor. Então eu assumi para mim mesma que eu queria isso, mas eu não conseguia ainda falar sobre isso com os outros. Então eu comecei a mudar algumas atitudes na minha vida, como por exemplo parar de beber e tal, e eu não conseguia explicar para os outros por que eu estava fazendo isso. Por exemplo, eu comecei a fazer jejum e aí as pessoas achavam que era por estética, para emagrecer. E, enfim, várias coisas, o yoga mesmo, né? Comecei a ter várias buscas, assim, que estavam ligadas a isso, essa minha busca pela iluminação, mas que eu não conseguia me posicionar com relação a isso. E aí, há pouco tempo atrás, eu descobri um site que chama Vivências Iniciáticas, que é da Patty Paul, que trabalha com o Professor Hélio. Ela que cuida do site do Professor Hélio, dos vídeos. E nesse site, Vivências Iniciáticas, ela tem uma série de vídeos ali que chama Repro, de reprogramação mental. E é uma série que ela faz com um colega de trabalho dela, o Kaique, e eles falam muito disso, dessa busca de iluminação, falam sobre as dificuldades e colocam desafios ali pra gente fazendo e tal. E eu achei muito interessante, porque eles falam abertamente a respeito da iluminação e sem culpa. E aí eu descobri que eu tinha uma certa resistência para assumir que eu tô disposta a mudar na minha vida, seja o que for, para poder melhorar, porque não adianta só a gente saber, né? Saber não é conhecer, conhecer é fazer, é tentar e entender as dificuldades e tentar de novo até conseguir, né? Só saber não adianta nada. E aí, ouvindo eles falarem sobre isso, eu comecei a conversar sobre isso com meu marido. E isso me deu um alívio enorme, porque eu pude assumir algo que eu tava querendo. E assumir pra fora, assumir externamente, não só ficar pra dentro de mim como um segredo, sabe? Como algo que, como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada, não sei, como se eu tivesse que esconder do mundo que eu quero melhorar, que eu quero me tornar uma pessoa mais íntegra, mais justa, mais coerente com aquilo que eu tô conhecendo, que eu tô estudando, como se fosse um motivo de vergonha. E eu me senti muito aliviada de poder conversar sobre isso e até de poder agora estar gravando um vídeo sobre isso. E isso me fez refletir também a ideia errada que eu tinha sobre iluminação, né? Iluminação não é quando a pessoa senta numa árvore ali e dá um clique e pronto, tá iluminada. Tem um processo, existe um protocolo, um processo para atingir a iluminação. É uma formulinha, sabe? É como o professor Hélio fala, né? É uma receita de bolo, você vai colocando ali os ingredientes e depois colocar no forno e dá bolo, não tem como dar errado. Mas você tem que seguir ali o protocolo. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é a purificação, né? A purificação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas palavras, das nossas ações, né? Então, quando perceber que tá se sentindo mal, tentar transmutar isso eu pedi na minha ressonância também, para poder conseguir identificar e transmutar pensamentos, sentimentos negativos, porque a gente tem que estar muito presente para conseguir perceber isso. Na maioria das vezes a gente não percebe. Cuidado com as palavras também, né? Em todos os sentidos. Por exemplo, parar de falar palavrão e eliminar os vícios, os hábitos, né? Então, vício de cigarro, vício de bebida, ou até vícios pequenos que a gente acha que são inocentes e que, na verdade, limitam a gente, né? Aí a gente entra no processo de iniciação, que é buscar as ferramentas para conseguir atingir a iluminação. Mas primeiro a gente precisa ter essa consciência de si mesmo, se observar. E aí no processo de iniciação a gente vai agregando ferramentas para conseguir se conhecer melhor, né? E as ferramentas que eu uso são o yoga, a reforma íntima, é um curso que eu faço no centro espírita que eu frequento. O jejum, eu faço jejum regularmente para poder purificar, para poder desintoxicar o meu organismo e também a minha mente, para poder, também como forma de autocontrole, a análise dos sonhos, para conhecer melhor o meu subconsciente. Eu uso muito afirmações também, faço afirmações de manhã como uma reza, uma forma de estabelecer uma conexão com Deus e já começar meu dia bem. E agora a RH, que foi a última ferramenta que eu conheci e que está deixando todas as outras mais eficientes. Eu, por exemplo, percebi muita melhora na minha meditação, eu comecei a ter muito mais sonhos lúcidos,
e comecei a estar muito mais consciente dentro desses sonhos, conseguir, porque antes até tinha sonhos lúcidos, sabia que estava sonhando, mas eu não tinha tanto domínio, assim, eu não tinha tanta noção do que fazer nos meus sonhos. E agora, quando eu tô num sonho lúcido, eu sei o que fazer. É como se eu tivesse mais consciência dentro desses sonhos. E eu comecei, inclusive, na época que eu estava fazendo ainda o caminho das palestras, eu já sonhava que eu estava indo em curso nas outras dimensões. Então, eu dormia em cursos. Eu dormia, eu acordava com frases na cabeça, com ensinamentos na cabeça. E eu tenho tudo anotado. Até hoje, de vez em quando, eu sonho que eu tô em curso. Às vezes eu sonho que eu tô num seminário, num hotel, que eu tô ouvindo alguém falar alguma coisa, que tem até apresentação. Ultimamente eu tenho sonhado mais que eu tenho trabalhado. Foi o que eu pedi também na minha ressonância para poder estudar e trabalhar, seja com o que for. Então, às vezes eu sonho também que eu tô trabalhando. Isso não acontecia antes, aconteceu depois que eu pedi mesmo na minha ressonância. Gente, parece papo de doido isso, né? Mas é real, eu juro pra vocês que isso acontece mesmo. Eu tenho até meus registros que, assim, não me deixam mentir. São coisas que ficaria muito difícil eu simplesmente imaginar. E eu não tenho como negar que a ressonância acelerou todo esse processo e que começou a tornar as coisas muito mais óbvias pra mim. Eu voltei a escrever, por exemplo, uma coisa que eu fazia muito quando era mais nova, adorava escrever e abandonei, nunca mais tinha escrito. E de repente eu me peguei, assim, com papel e caneta na mão e escrevendo aleatoriamente. Até então eu só escrevia de manhã, quando eu anotava os meus sonhos e fazia algumas reflexões. Mas dificilmente eu pegava uma caneta e um papel para escrever espontaneamente durante o dia. E às vezes eu tô no trabalho, por exemplo, e me vem, assim, uma ideia na cabeça, um assunto na cabeça que eu preciso colocar no papel e escrever, porque é como se aquele pensamento não fosse meu, é como se aquilo tivesse vindo, assim, um recado para eu ter consciência daquilo. E parece que o canal ficou muito mais limpo, assim, para eu ter essa conexão e para poder fazer essa limpeza interna também. Então chegou num ponto realmente que eu tenho que assumir um compromisso, né, com essa minha busca. E esses dias até li um trecho do livro do Yogananda que bate muito de encontro com essa minha crença do não merecimento, que fala assim, o maior pecado do homem é se colocar como pecador, é acreditar que ele é pecador. Porque a partir do momento que a gente acredita que a gente é pecador, a gente está justificando o nosso pecado. Então, o melhor que a gente pode fazer pela nossa saúde mental é deixar o passado para trás, é simplesmente se perdoar, deixar para trás, entender que no momento que você fez aquilo, você era ignorante, você não tinha consciência daquilo que você tem hoje. Então, realmente, você não tinha como fazer diferente. Mas hoje você tem a consciência, então hoje você pode mudar. Né? Não adianta se você se achar não merecedor e se você se colocar como pecador, você está justificando continuar errando. Né? E esse é um pensamento maravilhoso, porque eu vejo muita gente confundindo humildade com não merecimento. Humildade não é se achar não merecedor. Humildade é aceitar aquilo que a gente não pode mudar, é confiar em Deus. Né? Humildade é saber que a gente tem muito que aprender ainda, sim, mas está disposto a colocar o ego de lado e aceitar ser um instrumento de Deus aqui. Isso é humildade, você aceitar ser um instrumento de Deus, você aceitar abrir mão de uma escolha sua, do seu ego, para poder fazer aquilo que você tem que fazer, ou seja, abrir mão de uma coisa que você gostaria de fazer para fazer aquilo que é certo, para fazer aquilo que te corresponde naquele momento. Isso é humildade. E não você achar que não é merecedor de algo e que... errar é humano, e eu sou assim mesmo, e quem quiser gostar de mim tem que gostar do jeito que eu sou, e eu não vou mudar pra agradar ninguém. Isso só atrasa a nossa evolução. E eu acho que essa é a minha maior dificuldade, meu maior desafio nesse caminho da iluminação. É perceber esses momentos onde eu tô agindo com o meu ego, onde eu não tô querendo fazer a vontade de Deus, onde eu tô querendo fazer o meu próprio caminho, e não estou considerando todos os sinais que estão vindo. Esse é o meu maior desafio. E muitas vezes quando eu percebo o certo a fazer e eu percebo que é o contrário do que eu gostaria de fazer, eu procuro fazer a coisa certa, mas eu ainda me revolto. Então é um exercício, realmente, é um exercício de todo dia se observar e todo dia perceber como que a gente está reagindo às coisas que acontecem ao nosso redor e o que a gente pode fazer e o que a gente tem que aceitar. Bom, para finalizar, eu queria passar um exercício que eu costumo fazer, já faço há muito tempo, mas antes eu fazia de uma forma muito materialista, pensando em sucesso, pensando em ficar rica, mas hoje eu já penso mais por um lado espiritual, que é um exercício que para mim é muito útil. Eu costumo me imaginar no fim da minha vida, deitada no meu leito de morte, nos últimos segundos ali de vida, e aí eu olho para trás, e aí eu revejo tudo que eu fiz na minha vida, e onde eu cheguei, e o que eu atingi, e como eu tô me despedindo dessa encarnação, como que tá sendo essa minha passagem. E aí eu analiso o que eu preciso corrigir hoje, para quando chegar lá eu não ter arrependimento, eu não ter motivos para me lamentar, para achar que eu não aproveitei direito essa oportunidade.
E é um exercício que me ajuda muito a enxergar algumas coisas que precisam ser ajustadas e que, pensando no hoje, pensando no agora, simplesmente eu não consigo ver. Então, quando eu olho um pouco mais de longe, quando eu afasto um pouco essa visão, aí eu começo a perceber, não, olha, eu tô indo por um caminho aqui que lá pra frente eu vou ter que corrigir, eu vou só perder tempo com isso. Então, já não vou nem continuar, vou já corrigir a partir de agora. Então, isso me faz ganhar tempo, muitas vezes. E é um exercício que me ajuda muito a reciclar as minhas crenças também, e a enxergar essas coisas que eu preciso mudar, para chegar no final da vida com esse sentimento de missão cumprida, de que eu fiz o que eu vim para fazer. Então é isso, eu gosto de pensar na iluminação como algo que todos estão aqui fazendo, de uma forma ou de outra, consciente ou não. Todos estamos na mesma busca. Então isso me faz também ter mais compaixão e conseguir enxergar a luta dos outros com mais respeito também, sem julgar tanto quanto eu julgava antes. E sempre me monitorar, né? Sempre perceber quando eu tô julgando os outros ou a mim mesma, me conectar de novo e entrar nesse estado meditativo, buscar entrar em fase, né, com Deus, até que isso se torne uma coisa automática, até que seja algo que eu não precise mais pensar e nem me esforçar para fazer. E aí eu acho que eu vou me sentir a pessoa mais realizada do mundo quando isso acontecer. Independente se eu tiver qualquer tipo de reconhecimento ou não, não é isso que importa. O que importa é fazer a coisa certa. O resto é bônus ou ônus, muitas vezes é até ônus, né? Muitas vezes o que a gente acha que é bom é fama, sucesso, dinheiro, às vezes é responsabilidade a mais até. Então é isso, obrigada para quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Namastê!